Bom dia, boa tarde e boa noite. É isso aí, é isso que vocês estão vendo. Estamos aqui de novo, agora só os velhinhos, né? Gravando, voltando a gravar o nosso Coach Chat, aquele que não deveria ter parado nunca, mas por conta aí de uma série de comprometimentos profissionais, tanto o meu quanto o do Sérgio, a gente resolveu dar um tempinho e estamos voltando agora e atendendo a pedidos. E quem está hoje, não no comando, né? Estamos nós dois aqui, eu e o Sergião, vamos fazer a coisa em dupla, um entrevistando o outro entrevistando um. E vamos continuar assim, talvez se junte mais alguma pessoa, mas a princípio a gente gosta muito de falar do tema de treinamento. E acredito que quem está ouvindo esse podcast é justamente quem quer ouvir sobre o assunto. E a gente está fazendo isso meio que atendendo a pedidos, né? A gente ficou sem gravar um baita de um tempo e mesmo assim a gente teve uma audiência aí nos nossos episódios antigos. Pô, acho que o Sérgio vai vir a falar aí, mas a gente está, acho que praticamente uns 4, 5 meses sem gravar. Mesmo assim, a gente teve muita gente que pediu para que nós voltássemos a gravar, né? Inclusive, o nosso podcast estava como sendo um dos mais ouvidos, mesmo sem gravar, né? Mesmo sem dar continuidade. Então, isso nos deu motivação para continuar esse trabalho, tá? Então, é isso aí. Sérgio, aqui é bom dia, mas vamos lá, vamos abrir esse podcast com você falando também. Bom dia. Bom dia, galera. É um prazer a gente estar aqui de volta com vocês. Ficamos um tempinho aí fora, mas agora a gente vai voltar. E primeiro a gente queria, logicamente, agradecer aí todo mundo que continuou assistindo, ouvindo os nossos podcasts e colocou a gente aí, parece que entre os tops aí dos podcasts de esporte. Então a gente está muito satisfeito. E mais uma vez a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta, né? Falar sobre treinamento aí. A gente está tendo essa chance maravilhosa aí de compartilhar com vocês aí um pouquinho aí da nossa experiência e do nosso conhecimento sobre treinamento. E o que a gente vai falar hoje aí, meu amigo? Pois é, Vamos ver. então, hoje a gente já vai começar falando, falei, né, nós somos dois veinhos aqui na parte de treinamento, então dois veinhos nerd, né, que estuda muito sobre o assunto e que, obviamente, a gente já tem muito bagagem de atletas de todos os níveis que já passaram por nossas mãos, né, e a gente tem algumas lendas, né, do treinamento que vêm desde quando a gente começou, né, a trabalhar com isso, né, com performance humana, até os dias de hoje, né? E por incrível que pareça, tem coisas que a gente sabe que não funciona e que até hoje o pessoal usa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E eu vou começar até te perguntando, Sérgio, cara, você tem alguma coisa que quando você começou, né, a trabalhar com isso, que funcionava e que hoje não funciona mais? Você lembra de algo, né, que o pessoal, no meio do caminho, você falou, puta, isso aqui não serve mais, né? Ou o inverso também, que não servia antes e agora serve. Você lembra eu lembro de algumas coisas aqui, mas você começa falando, você lembra de alguma coisa que hoje serve e antes não servia, ou vice-versa? Bom, existem várias, né? Eu acho que como o esporte do triatlo ainda é um esporte muito novo, né? A gente passou aí pela fase de aprendizado no início, né? Quer dizer, a gente treinava o esporte do triatlo como um esporte separado, né? Eu acho que ainda existe um pouco disso até hoje, que é uma coisa errada, né? Você treinar natação com nadador, treinar o ciclismo com ciclista e treinar corrida com corredor. E isso é uma coisa que eu ainda vejo até hoje, né? Eu vejo, inclusive, até alguns atletas, e até tive atletas experientes que me contactaram recentemente lá nos Estados Unidos, que queriam falar assim, não, eu faço aqui, já tenho a parte de treino de natação aqui
com o treino, meu técnico, só quero que você me dê o treino de ciclismo e de corrida, né? Eu falei, bom, amigo, Não dá, né? infelizmente não é bem assim, né? É um esporte em conjunto, né? Então, isso é uma das coisas que ainda continuam acontecendo, né? Eu vejo isso acontece, acaba sendo um erro muito grande, porque você acaba desconsiderando, né, os desgastes fisiológicos que acontecem nas modalidades separadas, né? Por exemplo, você vai nadar lá na academia, né, no treino da academia, e o teu técnico de triatlon não tem a mínima ideia do que o que foi feito para você naquele dia, né? De repente você fez um treino de corrida, de treino de pista muito forte, você chega lá para nadar, é um treino de lactato de 5.000. Quer dizer, não faz sentido, né? Fisiologicamente e nem estruturalmente você fazer. Então, eu acho que um dos maiores mitos é, seria isso, né? Você tratar o esporte separadamente, né? E já continuando aí nesse assunto que também gera um outro, né? Que é um dos maiores mitos e que acaba quebrando muito atleta hoje em dia, é que você só pode treinar com um atleta melhor que você para você ficar melhor, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa muito errada, porque na verdade você tem que treinar de acordo com o seu nível atual, né? Logicamente você vai promover desafios fisiológicos, mas se você estiver treinando sempre com um atleta que é um nível muito mais alto que você pode pensar que isso está te ajudando, mas pode, na verdade, ele está te levando aí para um buraco muito grande. Então, vamos começar com esse assunto aí. E fala aí, Ronaldo, como é que é no ciclismo aí? Eu lembro da minha época de ciclismo no começo, tinha várias lendas. Pois é, pô, mas isso que você está falando é importante, né? Eu também, quando trabalhei com o triatlo, tinha muito essa história de que faz ciclismo com um, corrida com o outro, tal. Puta, isso pro cara que está treinando era péssimo, porque cada treinador queria que ele fosse bem na modalidade que estava treinando, né? Então ninguém considerava a carga de treinamento, né? Ah, pô, qual que é a carga que você teve na natação? Tem que ter um equilíbrio com a carga das outras duas modalidades. E no ciclismo também é algo parecido, tá? Porque eu vejo hoje em dia, tudo bem, é uma modalidade, mas a gente tem os treinamentos suplementares. Um deles é o treinamento de força, que também era uma lenda há um tempo atrás, né? Que não funcionava o treinamento concorrente, e que hoje tem primordial importância, né, para um atleta, principalmente aqueles acima dos 35 anos, tá? E lógico, nós não vamos entrar no mérito do treinamento de força, até porque é estatístico, né? Para alguns, alguns não, né? Pelo menos em relação aos estudos, para a maioria dá certo, mas sempre tem um ou outro que não resolve, né? Estava até conversando com uma pessoa outro dia e que trabalha, né? Que conhece bastante aí o mundo do World Tour e o Philipsen, então, que hoje é o maior sprinter da atualidade, ele não faz treinamento de força, a não ser no período de base. E aí você gera uma discussão, né? Pô, será que funciona? Cara, a gente está falando de um nível World Tour, um cara que tem menos de 30 anos e que, enfim, para ele, dando ou não dando certo, ele é um cara, é um fenômeno. Mas para outras pessoas, né, dá certo. Só que você tem que ter um equilíbrio da carga de treinamento. Se você aplicar a carga errada, mesmo num treinamento suplementar, isso vai refletir direto no seu treinamento da modalidade. Então, esse acho que é um ponto, realmente, essa história de treinar com um treinador, não que você tenha que ter, obviamente, talvez o treino de força você possa ter aí a orientação de um outro treinador, mas ele tem que estar muito, a comunicação tem que estar muito boa, né, entre o treinador da modalidade e o treinador treino de força aí, né? Então, isso são coisas que já acontecem há muito tempo. Eu espero que no triatlo tenha melhorado, Sérgio, porque na minha época era uma festa, cara. Era, assim, ó, era uma incógnita, a gente não sabia como é que o cara ia, porque a gente não tinha controle nenhum da carga de treinamento, tanto do esporte como um todo, como das próprias modalidades, né? É, Mas e só pode dando um falar. gancho aí, né, nessa coisa que você estava falando do treino de força, né? Uma coisa que eu ainda vejo é os atletas cometendo um erro muito grande, mais assim os técnicos, né? É você não
fazer um estudo mais profundo do histórico do atleta, né? Que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito engraçado, né? Eu fui contactado por um atleta, o cara é um campeão nacional de CrossFit, por exemplo, e que quer fazer uma prova de 70,3 no Ironman do Rio de Janeiro no ano que vem. Sabendo do histórico dele, logicamente, a prioridade do treinamento, apesar do cara ser um atleta de 40 anos, não vai ser um trabalho de força. O que seria para algum outro atleta, pelo histórico do cara, né? Então, é, esses detalhes têm que ser levados em consideração, né? Você não sabe, no caso desse sprinter, a gente não sabe detalhadamente o histórico que o cara foi. Eu conheço, por exemplo, Exato. ciclistas que eram ciclistas de pista, né? E o cara ele veio do ice skating, né? Da competição de patins no gelo. Então é um cara que, por exemplo, a transição dele daquele esporte para o ciclismo de pista foi uma transição até muito fácil, em que ele não precisou fazer muita especificidade de força, porque já é um trabalho que ele fazia. Bem Então, parecido, né? então isso que é importante, né? Eu tenho uma atleta minha também que sempre falei sobre treinamento de força. Ela é uma pessoa muito assim muito seca, assim, muito leve, né? E eu sempre tive uma preocupação, né, pela idade dela, tem 55 anos, dessa necessidade, né, do trabalho. E ela veio me falar: "Ah, não, agora eu tô com um personal trainer aqui e tal, não sei o quê". Eu falei: "Mas qual que é o tipo de treino que ela dá, que passa?" "Ah, eu tô fazendo um trabalho aqui, então a gente faz 3 séries de 30 movimentos, isso, aquilo". Eu falei: "É mais um caso de um profissional não entender a especificidade do esporte que a gente pratica Exato. para dar um tipo de treinamento como esse, né? Então, eu vejo muitas pessoas: não, eu vou lá, eu estou com personal e ele está me ajudando, mas o seu personal sabe a especificidade do treino, né? Se o cara entende de um esporte de endurance, ele não vai dar um treinamento de endurance muscular como é essa série para você, que você sabe que isso você faz o dia inteiro, né? Ele vai trabalhar Exato. as áreas justamente da sua deficiência. Eu acho que isso aí, a gente está falando aí sobre mitos, né? Esse é um deles, né? Que é muito grande, né? O outro mito que, infelizmente, ainda acontece muito mais lá fora, eu acho que do que aqui, é as mulheres não quererem fazer treino de força, de musculação. Eu acho que isso também acontece no ciclismo, você me corrija aí se estiver errado. Não querem fazer um treino de musculação de força porque acham que vão ganhar músculo e vão ficar grande. E isso vai aumentar o peso deles para a competição, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Eu falo, Total. eu, O eu, esporte de eu até endurance, falo, não. eu falo, olha, se você tem essa dúvida, entre em contato com um fisiculturista e pergunta para ele o que ele precisa fazer para chegar naquele tamanho. Aí depois você volta e você acha que 2 vezes por Verdade. semana um treininho de força com 20 horas de treino de endurance, você vai conseguir conseguir volume. Exatamente. Não, cara, eu até falo o seguinte, né? Pô, eu tinha uma atleta que foi até minha melhor atleta de ciclismo até hoje, e ela tinha esse. Ela ficou sabendo que a Annemiek van Vleuten não fazia treinamento de força. E você vê como a parte psicológica atua muito, né, nas meninas, porque, cara, você tem que fazer e testa. Se realmente não faz bem para você, se a sua performance diminuiu, ok, acho válido você tirar, mas acho válido você fazer o teste. Então, se a gente está, principalmente indivíduos bem treinados, você achar uma agulha no palheiro é difícil. Você precisa testar alguns estímulos diferentes para poder provocar, né, uma performance diferente também ao longo dos anos. É, e aí ficou na cabeça dela, a Van Vleuten não faz, a Van Vleuten não faz e tal. E eu tentando, ó, vai lá, faz, vê se. E não foi, não realmente não quis fazer. Acho que esse é um ponto, parte psicológica, né? O outro Uhum. ponto, você falou, porra, é verdade que a gente tem aqui no Brasil um problema, né? Então, acho que cada um tem que trabalhar na sua especialidade, né? Então, se eu
estou trabalhando com esporte de endurance há 30 anos, o Sergião deve estar bem mais não, mas deve estar mais do que eu também. A gente sabe, e isso é parte importante do nosso trabalho, a gente verificar o que que é bom fazer também no treinamento de força para os nossos atletas. E aí, quando a pessoa, né, tem aí a possibilidade de fazer um treinamento de força, vai na academia lá procurar o treinador e ela fala, ó, eu faço triatlon, eu faço ciclismo de estrada e tal. Os treinadores, geralmente, eles não falam assim, ó, essa não é a minha especialidade, eu não entendo do assunto. E muito menos, e aí, Uhum. lógico, não é regra, mas isso acontece muito, é o que eu vejo, né? Então, às vezes eu vejo um cara dentro de uma academia recém-formado, ah, não entendo do assunto, né? E alguns falam, não, eu vou estudar o assunto para poder aplicar o melhor treinamento para você, né? Queria conversar com o seu treinador, tal, né? Para ver como que é a carga de treinamento, tal, e poucos fazem isso. E acabam aplicando muito o que vem na cabeça. E aí eles falam, pô, esporte de endurance, esporte de resistência, o que que eu tenho que trabalhar? Resistência. E a gente sabe, eu e você, que é o maior erro isso, é você aplicar num treinamento de força um trabalho de resistência, sendo que esse cara já faz um esporte de resistência, e aí você tem que provocar nele um outro estímulo que não seja aquele que ele já faz em cima da bicicleta, ou correndo, ou nadando. E aí o treinador, cara, ele aplica uma carga, né, um volume, né, de repetições altíssimo. Esse cara, obviamente, acaba não tendo o resultado que se espera do treinamento de força. E aí ele fala, ó, para mim o treinamento de força não serve, né? Então, treinadores que estão em academia, se estiverem ouvindo esse podcast, por favor, se você não sabe, eu não sei trabalhar um bodybuilding, não tenho ideia, eu não sei nem a parte estética, o que tem que fazer, a 3 série de 10, legal, trabalho hipertrofia, mas o que que é aplicar com esse cara? Eu prefiro falar, eu não sei, e eu falo isso com gosto, porque a minha especialidade é outra. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente destacar aqui, porque às vezes você que é treinador de endurance, o teu, o resultado que você espera não vem porque tem uma outra pessoa trabalhando de uma forma totalmente coerente ou diferente daquela que você espera, né? Que você ali pelo menos previu dentro do treinamento, né? Oposta, Então, né? enfim. Exato, exatamente. Então, isso é muito frequente. A gente sabe muito o que acontece, mas por favor, né? A gente erra, mas podemos acertar, né? Vamos É, conversar melhor, que acho que funciona. eu acho que é uma coisa que talvez alguns profissionais novos ou até alguns mais velhos na nossa área aí passa. Eu acho que, primeiro, né, existe aí uma tendência do eu sei tudo e não preciso perguntar para ninguém. E segundo, Exato. é um ciúme de que achar que você que tem que cuidar daquele atleta, né? Na verdade, quanto mais você procurar o profissional específico para a área, melhor você vai estar fazendo o trabalho para o seu próprio atleta, né? Isso é uma coisa que a gente trabalhava muito lá na Federação Americana de Triatlon, né? De você realmente deixar a parte específica para o profissional específico da área, né? Contanto que ele entenda, né? E é uma coisa, né? Que nem eu falei, né? Com um atleta meu, falou assim, pô, deixa eu falar com o teu personal trainer, então deixa eu trocar uma ideia com ele e falar exatamente o que a gente quer, que eu tenho certeza que ele sabe o que fazer. Ele só não tem o conhecimento específico para aplicar, mas ele, com certeza, se eu falar para ele, não, eu quero que você faça esse tipo de treino, um treino de força, um treino de potência, ou etc., dependendo da fase de treinamento, com certeza ele sabe o que fazer. Ele só não sabe aplicar na hora certa também para estar de acordo com o nosso planejamento de treinamento, né? Exato, É, exato. um ganchozinho rápido aí, que eu acho que o que eu estou tendo muito problema quando eu falo com alguns atletas aqui no Brasil é em relação ao nutricionista. É uma coisa que eu percebi que acontece aqui, para vocês aí que não sabem, eu estou no Brasil há 2 anos, eu fiquei
na verdade, todo o meu conhecimento eu desenvolvi fora, nos Estados Unidos, e eu não tinha contato com nutricionistas no Brasil, e agora comecei a ter alguns contatos através de alguns atletas. E eu fico chocado, chocado da quantidade de suplementos que são, é, que são prescritos. recomendados pelos nutricionistas aqui no Brasil. Bom, primeiro eu acho que na parte financeira também, né, que vai gastar R$ 1.000 por mês de vitamina, eu acho isso um absurdo. Segundo, é, é a necessidade, né? É engraçado, eu tive um exemplo essa semana, né? No jiu-jitsu, na verdade, que não tem a ver com o triatlo, mas eu vejo assim garotos lá de 17, 18 anos, todos tomam pré-treino antes de treinar. Eu falei, esse Isso é negócio de diferente pré-treino lá nos Estados Unidos? É bem muito diferente lá. bem diferente. E aqui no Brasil, todo mundo toma pré-treino. Eu vou jogar um beach tênis, o pessoal toma pré-treino. Eu falei, você sabe que vocês estão colocando estimulante artificial no teu corpo todo dia? Quer dizer, para você que está ouvindo aí, que toma o pré-treino, pense nisso e depois você reflita, vai refletir aí. Pessoal, não é só a dependência física do pré-treino em si, que ela ocorre dado taurina, até cafeína, ou sei lá o que eles colocam nesse pré-treino, mas é também uma dependência psicológica. Eu Psicológica, vejo exato. muito, eu já vi isso, atleta chegar e falar, putz, esqueci meu pré-treino, e agora? Aí acaba o treino, o cara fala, nossa, meu treino foi horrível. Também não tomei pré-treino hoje. Quer dizer, eu acho que a suplementação, né, excessiva também acontece, acaba tendo esse efeito, né? As pessoas acham que por não ter tomado aqueles suplementos que esqueceu, o desempenho está melhor, então isso acaba virando aí um espiral aí de confusão e de dependência psicológica, que é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem aí. Pô, isso está acontecendo também com o Ozempic, né? Aquele remédio para perder peso, tal. Eu vi até o Gregário fez um episódio sobre o assunto e é um negócio muito sério. As pessoas estão muito dependentes de coisas que não tem nada a ver com treinamento. Cara, a gente tem o próprio o esporte, a gente vive disso, do esforço de você conseguir as coisas, né? Não é um pré-treino que vai fazer você ir melhor ou pior, até tem alguns bons estudos que já falam, né, que, cara, o que se aplica em pré-treino, você pode ficar sem, tomando um bom café da manhã, se for o caso. Enfim, eu acho que vai ser um assunto para um novo podcast, Sim, mas a gente tem que realmente se atentar a esses assuntos, porque tem a ver, sim, com uma dependência que eu posso até dizer química, né? Que é bem importante, que pode futuramente a gente sofrer muito com isso, né? Mas vamos lá, vamos voltar a falar aqui do nosso assunto, porque tem bastante coisa, né? Eu separei aqui da minha área um treinamento que já é um treinamento muito antigo. Você vai me falar, Sérgio, se tem isso no triatlo também. Óbvio, no ciclismo do triatlo, que é o treinamento com uma perna só, né? O famoso, que a gente chama aqui o treino do Saci, né? single Ou leg drill. unipodal, enfim, é uma coisa que já, isso era feito década de 90, né? Eu via, pelo menos, né? Porque foi quando eu comecei no ciclismo, algumas pessoas fazendo. Eu fiz muito. Você fez? Até no spinning, tinha alguns programas de spinning, porque eu dei aula de spinning há algum tempo também, e tinha alguns programas que também fazia o cara pedalar, né, com uma perna só. E eu acabei, lógico, eu assim, como treinador, a gente acaba visualizando, né, não só é importante o treinador estudar sobre o assunto, porque aí eu fui ver, né, vários artigos, né, científicos, né, sobre o assunto, mas eu sou de uma época que não tinha tanto assunto assim relacionado ao treinamento de uma perna só. E eu ficava assim meio que pensando, eu falei, pô, mas a gente briga para coordenar, né, as pernas a trabalharem de uma maneira única, e quando você faz um trabalho unipodal, basicamente você está quebrando isso, né? Você está
às vezes até fazendo, de repente, repetindo mais de um lado do que do outro, porque a gente não tinha naquela época, a não ser o tempo controle, porque não tinha nem marcador de cadência. Então, se você repetisse mais uma perna ou mais na outra, você estava fazendo um trabalho unilateral sem similaridade nenhuma, né? Isso pode ser perigoso. E hoje a gente tem o potenciômetro que simplesmente marca o percentual que você trabalhou de uma perna e de outra. Então, o que que eu encontrei, aí você vai poder me falar depois, Sérgio, o que que eu encontrei de artigo, né, relacionado a isso, tá? Não é um trabalho totalmente errado, tá? Mas no que diz respeito àquilo que a gente mais precisa melhorar, que é a nossa condição fisiológica, neuromuscular, o trabalho unipodal ele não tem um efeito muito benéfico. O que ele faz é basicamente melhorar ou aumentar o nível de contração de tornozelo, quadril, joelho, mas no que diz respeito, por exemplo, a nível de VO2, ele não melhora, tá? Não melhora. Aí eu tenho aí pelo menos três estudos que podem comprovar isso que eu estou falando. Estudo mais antigo, estudo mais recente. Os últimos que eu vi foram de 2020. Foram bons estudos e todos eles relacionados ao ciclismo, né? Obviamente, a gente está falando de pedalar com a perna só, mas o ciclismo de estrada. Então, o que eu posso falar para vocês, pessoal, em relação a isso, eu acho que a minha opinião, né? Aí eu vou falar a minha opinião, se dá certo ou não, a gente tem aí os artigos que podem comprovar ou não. Mas a minha opinião, eu acho sim, a gente tem na maioria dos casos, os atletas amadores, muito pouco tempo para trabalhar a parte técnica. Infelizmente, as pessoas, se a gente contar aí, Sérgio, se eu tiver errado, você me fala, mas a maior parte das pessoas tem no máximo 10 horas por semana para treinar as modalidades, né? Alguns conseguem trabalhar aí de 10 a 15 e tal, mas é o máximo, né? Estou falando de esporte amador. E quando a gente fala do profissional, também a gente não tem tanto tempo assim para trabalhar questões técnicas. E eu acho que a gente pode, e a gente tem uma, digamos assim, uma demanda muito maior de trabalho, de coisas que são muito mais importantes do que você tentar, se você pegar aí um arquivo do cara e você ver a maior parte dos treinos, você tem um cara que tem uma similaridade boa, 50 ou 51, 49. Se tiver menos de 3%, você não precisa, a diferença, né, entre as pernas, você não tem a necessidade de trabalhar uma perna só. Então você tem coisas muito mais importantes que você pode usar, né, com o tempo que você tem e pode fazer esse cara evoluir, né, se tornar mais eficiente no pedal, do que você usar, né, esse single leg aí como estratégia para você melhorar o seu atleta. Então a gente tem aí prioridade em melhorar VO2 principalmente os atletas que são escaladores, e a gente não vai fazer isso trabalhando, ou fazendo o treino de uma perna só. Eu falo que o treinamento de uma perna é muito bom para quem tem uma perna, né? Quem precisa trabalhar de maneira eficiente, o para-atleta, né? O cara que realmente só tem uma perna e nem prótese usa, porque tem muito cara que usa só uma perna mesmo, né? No atletas paralímpicos, por exemplo. E então é a minha opinião. A gente tem assuntos mais importantes para resolver para qualquer nível de atleta, né? O Sergião, me fala se eu estou errado e me fala aí o que que você pensa sobre o assunto, porque a gente pode também ter uma ideia diferente sobre o assunto, né? E cada treinador tem uma ideia diferente. Aqui não é, pô, faça isso ou faça aquilo, que tá certo ou que tá errado. Não, acho que método é método. Se você É, confia, acho que dá certo, por que não? eu concordo aí em dois fatores diferentes, né? Na parte de tempo e de treinamento, eu concordo totalmente, né? Eu acho que a gente tem um tempo aí limitado para fazer o treinamento. Logicamente, se você for um atleta amador que tem trabalho, família, etc. E eu sei que isso depois eu vou falar com mais detalhes, mas isso vai causar uma briga imensa, e eu já tenho falado isso há muito tempo. O mesmo ocorre é, com treinamento de natação, onde
os técnicos ficam dando um aquecimento e um cooldown muito longo. Quer dizer, o atleta nada 4.000, mas ele fez 1.500 de aquecimento e 500 de cooldown. Na verdade, ele fez a série principal de apenas 2.000 e está achando que 4.000 já vai deixar ele pronto para uma prova de Ironman, por exemplo. Eu acho que, né, só voltando para o ciclismo rapidamente, eu acho que o ponto que me afeta aí, principalmente nesse treinamento específico de uma perna, é a parte da biomecânica, né? Eu acho que a gente muito rapidamente ouve coisas e começa a aplicar sem pensar exatamente como é que o corpo se movimenta. Eu lembro, nos meus tempos, de fazer esse tipo de corretivo, já fiz muito, logicamente a gente tinha que fazer isso no rolo, né? O que que você faz quando você vai fazer esse tipo de corretivo, né? A gente tira anclipa um pé e geralmente colocava esse pé para trás, né? Apoiado no rolo atrás. Eu vi até atletas que colocavam o pé para frente, apoiavam num banquinho, coisas assim. E se você for pensar bem, né, o movimento, a biomecânica do ciclismo, que envolve duas pernas se movimentando em movimentos alternados, né, em nenhum momento o teu pelvis vai estar naquela posição que a gente está colocando, né? Uhum. Então aí, se a gente for falar sobre especificidade do movimento, já é um erro aí, né? Na Exato. verdade, aquele movimento que a gente faz, o teu pelvis, né, e a tua posição corporal nunca vai estar naquele movimento. Você não fica com uma pé para frente e o pé para trás, né? Isso não acontece. E a outra coisa que eu acho que é muito importante também é que você estaria colocando o teu corpo com o lombar e posterior e glúteo numa posição que ele não está acostumado a ficar, porque não é a posição onde ele fica quando faz a parte do ciclismo. E aí, finalizando também, né? Eu não estou nem falando da parte fisiológica aí que o Ronaldo já comentou. O corpo humano, eu acho que isso é importante a gente pensar, né? A gente tem uma tendência de separação de movimentos e a gente esquece que a gente nunca vai estar fazendo movimentos em separado, né? O corpo move de uma forma total. E no movimento de ciclismo, onde você principalmente é preso pelos pedais, né? No triatlon também, então o teu corpo vai estar movimentando, né? De uma forma única entre essa perna esquerda, a perna direita, o seu glúteo posterior, o lombar, os teus braços, tudo tem que estar movimentando numa sincronicidade, né? Então, não adianta a gente fazer eu acho que na meu ponto de vista, é uma perda de tempo a gente fazer uma específica. E isso também acontece com muitos corretivos de natação. Também acho que isso talvez é um podcast que a gente pode falar isso no futuro. E eu acho que a gente tem muitas outras coisas para serem trabalhadas, ao invés de ficar se preocupando com isso, né? Eu acho que se você está trabalhando com um atleta de elite, que o cara já fez tudo o que tem que fazer, e aí a gente fala, pô, será que tem uma diferenciazinha aqui? Será que a gente consegue produzir um pouquinho mais de eficiência ou força nessa perna se fizer esse trabalho específico? Aí é um caso à parte, a gente está falando de 1 ou 2%, mas para a maioria dos seres normais aí, como nós, eu acho que isso, como o Ronaldo falou, é uma perda de tempo e nunca você vai conseguir me convencer e aquele exercício feito de uma biomecânica que não é a biomecânica normal do movimento do ciclismo vai melhorar o seu ciclismo. Isso, para mim, Não, fato biomecânico é incontestável. exatamente. Não, e a gente trabalha muito, principalmente a parte técnica, para melhorar a coordenação do movimento, né? E assim, quando a gente está pedalando com uma perna só, né? Eu acho que um dos intuitos do trabalho é você melhorar o movimento de puxada, né? Uhum. Que é responsável por um percentual. Você que está vendo no YouTube, você está vendo o que eu estou mostrando aqui, tá? Mas é um tiquinho de nada que não serve, desculpa a palavra, para porra nenhuma. É muito E gente que irrisório, existem estudos de tá? que quando você força a sua puxada do pedal, na verdade, você tem um desgaste fisiológico maior. Exatamente. Quer Ele dizer, pode se tornar um movimento lesivo, entendeu? Então, a gente não tem que se preocupar com isso. O movimento natural do ciclismo é esse: empurra com uma perna, terminou o ciclo, você empurra com a outra.
E assim vai. A gente não está preocupado na puxada, que isso vai fazer. É aquilo que eu até vi alguns estudos que o movimento da puxada ele ajuda para o ciclismo de pista, né, num percentual também muito pequeno, mas óbvio, quando a gente está pensando numa medalha olímpica, esse Hum. pouco que ajuda pode ajudar a trazer também uma medalha, isso sim. Mas Pela no. distância também e o tempo, né? Então vale a pena o desgaste Exatamente. fisiológico maior. Não, pô, você vai fazer uma etapa, cara, de 4, 5 horas, né, em cima da bicicleta. Você acha que você está na montanha preocupado em você melhorar o movimento de puxada do pé? Cara, não. Você está preocupado em melhorar o seu VO2, está preocupado em melhorar a sua demanda de energia, né, dentro daquele momento do exercício. Então, para você que é ciclista de endurance, você que é ciclista de estrada, não resolve o treino do Saci Pererê, tá? Assim, é a minha opinião. Como eu disse, eu não sou aqui o caga-regra, né? A gente não tem aqui a função de falar, ó, isso aqui é certo, é isso, pronto, acabou. A não sei que o estudo realmente mostre isso. Mas nenhum estudo hoje, geralmente é estatístico, né? A maior parte dos estudos, nenhum diz que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você acredita, ok. O que a gente está dando aqui é opinião, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que a gente vê em relação à ciência, né? Sergião, me fala mais alguma coisa aí do triatlo. Eu vou mandar uma aqui depois que também tem a ver contigo, tá? Mas se quiser falar mais alguma coisa que você acha importante do triatlo, Pô, manda acho que ver. eu já vou aproveitar aquele gancho que eu tinha falado da natação, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, né? É, e tem a ver com a especificidade, né? Eu acho que muitos técnicos aí e professores de natação, né, têm essa tendência de fazer um aquecimento muito longo e, logicamente, né, isso vem do treino de natação específica, que o atleta está lá 2 horas na piscina, né? Ele tem tempo realmente de fazer isso, né? A gente está falando aqui de um triatleta que vai nadar 45 minutos, no máximo 1 hora, e vai gastar 20, 25 minutos fazendo um aquecimento, né? Eu acho que é um mito, né? Eu não precisa. E outra coisa também, se você for pensar, é, se você está sempre acostumando o teu corpo a fazer um alongamento longo desse de 20, 25 minutos da sua série principal, quando você vai chegar numa prova de triatlo, que hoje em dia, a maioria das provas de nível Ironman, você nem pode entrar na água para aquecer, então você vai começar nadando com praticamente zero de aquecimento. Você pode fazer borrachinha, algumas coisas que eu recomendo até, mas se você está sempre acostumado a só nadar depois de 20, 25 minutos de aquecimento, o que você vai fazer numa prova dessa? Você não aquece, né? Estamos falando de especificidade, então você tem que trabalhar a especificidade. Inclusive, eu trabalho sempre propositalmente com meus atletas de fazer um alongamento, um aquecimento muito baixo, nunca, no máximo 400. A não sei que eu vá fazer uma série de VO2, de natação com velocidade muito alta, eu faço um aquecimento um pouco maior, logicamente, mas para natação, treino de natação normal, 400 metros, no máximo 500, é uma coisa que eu tenho usado por vários motivos. Um, por você já estar acostumado a, a uma realidade que é da sua prova de triatlo, e dois, porque você também não tem muito tempo, né? Eu prefiro que você gaste 5 a 8 minutos num aquecimento e 30 a 40 minutos numa série principal do que o inverso, né? É, Isso aí é um mito que tem que ser quebrado. E o outro mito também muito grande nossa, esse sempre vai dar briga, mas eu adoro os argumentos, depois a gente fala. É que o triatleta tem que fazer treino de perna da natação. Tá? Isso é uma coisa que eu tento explicar, né, para as pessoas. Eu falo, sabe quem que bate perna? Quem pode. Porque o batimento de perna é uma coisa muito técnica. Se você não é nadador, você não sabe bater perna, esquece. Você acha que sabe bater perna. Se você fizer um teste de VO2 e ver o seu desgaste fisiológico batendo perna, comparado com o nadador, você vê que você vai estar 5, 6 vezes mais para fazer aquele esforço de perna. E a perna na modalidade do triatlo, não importa que você tenha que fazer um sprint,
um olímpico, e principalmente prova mais longa, a contribuição do batimento de perna para a propulsão da natação triatlo é mínima. É Outra equivalente coisa à também. puxada de perna do treino Exatamente, de uma perna só. exatamente, tá? Se você está num nível olímpico, que você tem nadadores que são de nível olímpico, que precisam dar aquela, sabe, aquela explosão inicial, então são casos mais específicos, tal, a gente entende, já é um outro nível, mas estou falando para 95% dos atletas lá, e inclusive se você for assistir, né, eu acho engraçado isso, se você for assistir qualquer prova de longa distância de natação, estou falando pessoas que só nadam, você não vê ninguém batendo perna. Então deve ter Mesmo uma razão para de isso, né? aqueles caras que fazem travessia, você acha que é sempre, sempre, lógico, eu acredito que é muita técnica, mas é sempre mais o trabalho superior é que faz esses caras performarem melhor. Sim, com certeza. Você pode assistir, se colocar no YouTube, coloca a prova da Olimpíada de 5, 10 quilômetros de águas abertas, por exemplo, você não vai ver ninguém batendo perna. Porque o desgaste fisiológico é muito maior. Isso é maior para quem sabe nadar, né? Para nós, a maioria das pessoas que não tem aí um histórico de natação ainda é exponencialmente maior, né? É o que eu falo, né? Se você pode até fazer essa experiência, né? E eu acho que o que acontece muito, né? Principalmente com mulheres aí que não melhoram o treino de natação, é porque o seu nado ainda ele é muito, que eu falo, dependente de perna, né? Você ainda bate muita perna porque é uma coisa um pouco mais fácil, até pelo posicionamento corporal da mulher, pelo tamanho do quadril e etc, flutuação. E você desenvolve muito pouco a parte superior, né? E você acaba aí não evoluindo na natação e não descobre por quê. Aí entra o treinamento específico e o treinamento de força superior e trocar, né? Então, essa ideia aí de que bater treino de perna é importante para o triatleta é da mesma forma aí que a puxada do single leg aí no ciclismo. Eu acho que Não, e tudo a ver, né? Porque, pô, a gente tá, se a gente falar até de provas mais longas, se você fazer um cara, né, na primeira parte da prova já bater perna, feito um louco, além de você aumentar, né, a parte, a demanda fisiológica, você tem uma demanda neuromuscular que pode ser importante para o restante da prova, né? Então, exatamente é pedalar e nadar estratégico, depois. inclusive, né? Pedalar e correr. Exatamente. Pô, legal. Boa, bom saber aí. Eu sou desse também, porque quando eu fazia triatlon, eu não era de bater perna, não. Até minha perna afundava, né? Tinha um problema aqui de afundar a perna, então eu não treinava muito, eu treinava mais a parte superior mesmo. Sergião, para a gente finalizar, eu sei que esse aqui você também vai curtir, tá? É, o treino em Z3. Eu não vou nem falar Z3, tá? Mas o treinamento longo na intensidade errada, o que é comum pra caramba. Não sei lá fora, você pode aí, por favor, falar Sim, também a sua experiência. Mas aqui no Brasil, você ensinar um cara a treinar em Z2 é um parto. É um parto. Não entra na cabeça do cara que ele tem que segurar a intensidade, não ter é um treino anti-intuitivo, né? Porque eu falo o treino anti-intuitivo, a intuição sempre do cara que sobe numa bicicleta é querer fazer força. E aí no longo é querer ser competitivo, e não é isso que vai fazer você se tornar mais competitivo ou ter uma melhor condição. E aí a intensidade aplicada na maior parte dos treinamentos que eu vejo, né? E aí não é culpa do treinador, tá? É culpa de quem está em cima da bicicleta executando o treinamento. Mas a gente tem esse problema aqui, é um problema no Brasil, a inteligência do treinamento, né? De controlar a intensidade, e muita gente treinando em Z3, que hoje a gente considera a zona cinzenta do treinamento, né? Então, no ciclismo tem muito, no triatlon, como é que é essa história? ah, é igual, né? Não tanto lá fora como aqui. Isso eu acho que a gente já falou em outros podcasts disso. Eu acho uma coisa que é difícil as pessoas entenderem e que é que o maior problema do atleta em não evoluir é não entender a intensidade de treinamento.
Eu acho que o ego muitas vezes entra aí. Eu já ouvi isso, você também já deve ter ouvido de vários atletas. A gente vê, eu acabei de ver um dado de um atleta meu aqui e eu falei para ele, eu falei, pô, mas você correu muito rápido. Ah, não, mas nem pareceu que foi rápido, foi tranquilo. Quer dizer, até a gente mente para nós mesmos nesse sentido aí, né? De falar da Exato, intensidade. E eu não entendo por que, que isso é uma coisa tão difícil dos atletas se entenderem, porque a gente já tentou explicar isso na parte fisiológica, né? A gente já tentou explicar isso na parte de recuperação e, e também a gente tentou explicar isso na parte aí do burning mental, né? De você ficar aí mentalmente desgastado, né? E é engraçado que eu estava falando com um atleta meu que vai competir na Nova Zelândia agora, e ele estava me perguntando exatamente isso, né? E que é uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar. Vão existir alguns treinos na área do Z3. Por exemplo, essa área do Z3 é a área onde você vai competir o teu Ironman e o teu meio Ironman, né? exato. Uhum. Eu dividiria, quando precisa, um Z3A e B, né? Sendo o A o mais leve, que seria o seu ritmo de Ironman, e o B um pouquinho mais forte, que seria um sublactato aí, que seria o seu ritmo de 70,3, né? Que a gente está chegando cada vez mais próximo aí pelo nível que está acontecendo. E você tem que fazer alguma especificidade nessa área para entender o que, que é o ritmo. Eu entendo isso, né? Mas você vai ficar bobo de saber que isso faz 5% do volume de treinamento. Tá? Talvez, Uhum. no teu caso Talvez aí, menos, né? talvez deve ser semelhante, mas 5 a seis por Sim, cento no máximo, né? E por quê? Por que que a gente limita tanto isso, né? Porque a gente sabe do desgaste fisiológico negativo que isso promove, é como se você estivesse fazendo uma prova, né? A cada vez que for exato. treinar, Não, a né? gente tá fazendo o ritmo de prova, a maior parte dos treinos, né, que seria em Z2, e isso é um problema, acredito eu, lógico, muito mais do amador, né? Eu vi outro dia uma entrevista do Inego Samila, né, o treinador do Pogacar, e ele falou, cara, é o seguinte, quem treina fora de Z2 em treinamento longo é atleta amador. É, Os atletas profissionais não treinam dessa forma. Se você olhar, ele falou, hein? Olha só, se você olhar o arquivo dos caras, né, que ele treina lá, é assim, ó, tudo estável e tudo em Z2. E aí, lógico, você tem uma diferença muito grande entre, né, os atletas. O Pogacar, o Z2 dele é 300 watts, o que seria o meu FTP, vamos falar assim. O Filipe Gana é 340 watts. Então, as pessoas têm que entender que, lógico, se você está dentro de um pelotão e o pelotão amador não tem muito controle das coisas, pode ser que o certo é você não estar num pelotão onde o nível dos caras seja muito acima do seu, né? Então, é entregar o que precisa. Até se você quer andar com esses caras, você quer melhorar a sua condição, você vai ter que aprender a fazer treino sozinho, até você melhorar e estar no nível que esses caras estão, né? Então, mas é amador mesmo o problema, né? Não sei, acredito eu, não sei o que você acha também disso. sim, eu acho que num passado, eu lembro no começo dos anos 90, né? Existiam alguns triatletas profissionais lá em San Diego que faziam um pouco desse Z3, que eu até naquela época já conhecia o suficiente de treinamento para. Às vezes a gente saía para pedalar, mas ali também. Eu lembro que os alemães gostavam de fazer muito esse treino aí, um pouco mais, mas eu acho que também, naquele caso ali, era um pouco da parte psicológica, entendeu? Eu acho que eles queriam mostrar para alguns outros atletas que os outros ele não estava no Z3, era um Z2 dele e os outros que estavam fracos, na verdade, que não É, conseguiam acompanhar. É uma coisa que eu fui perceber depois, né? Mas realmente é uma coisa de amador, é uma coisa de ego, né? Eu acho que por isso que eu falo, né? Quando eu faço pedal, eu sempre usei isso no meu treinamento. Quando eu fazia pedal longo, eu treinava com apenas 3 ou 4 pessoas que eu sabia que estavam no mesmo nível que eu estava para manter. E eu sempre pedalava na frente e quando o pessoal começava a acelerar, eu segurava o pessoal.
porque existe essa tendência, né? Eu acho que o ser humano tem uma tendência de se provar o tempo Ser inteiro, né? competitivo, né? Sempre, É, não só na prova. e querer se provar, e na verdade a gente tem que, se quiser evoluir, tem que ser esperto, né, e fazer o treinamento correto, porque na verdade quanto mais você treinar no Z2, melhor vai ser o seu Z3 na hora que você precisar na prova, né? Exato, E exatamente. quanto Essa mais você é treinar no seu o Z3, correto na a pensar. verdade, né, um dos erros maiores que eu vejo atleta, além de fazer muito treino na área de Z3, é esse também do Z3 e Z4 também, uma área de lactato aí que o pessoal passa muito tempo fazendo muito treino específico nessa intensidade, o que também Tá acaba errado. aí sendo Gerando um detrimental. estresse, né, do treinamento, às vezes Exatamente. fora de época, né? Fora de fase. Eu acho que Boa. a gente já falou sobre treinamento, inclusive eu acho que foi um dos podcasts que a gente teve Foi, mais tem. sucesso aí do polarizado, né? Uhum. E é difícil eu argumentar contra, né? Eu acho que a gente ainda tem que focar, né, nesse 80% treino de regenerativo, D2 aí, aeróbico, e o 20% treino de intensidade. E eu te falo, desses 20%, eu acho que no máximo uns 5% a gente usa por uma especificidade de Z3, e só acontece isso, eu só faço isso numa fase pré-competitiva. Durante É. o ano todo é uma zona que não comparece nos meus treinamentos dos atletas É, aqui. por isso que é polarizado, né? Tem um negócio aí no meio que a gente trabalha ou trabalha muito pouco, né? Então, quem quiser até ouvir, a gente falou sobre, né, o treinamento polarizado em um dos episódios, não me recordo qual que é agora, mas é só procurar lá que está registrado esse episódio aí para vocês. Bom, pessoal, ó, eu acredito até que tenha mais coisa, né? Até talvez tenha pontuado aqui, mas a gente vai fazer um segundo programa sobre o assunto, né? Quem sabe? Mas acho que os principais aqui foram falados. Se você quiser falar mais alguma coisa, Sérgio, senão a gente já se despede por aqui mesmo. Não, o assunto é bom, o assunto é longo, né? Uma coisa que a gente gostaria também que vocês nos ajudassem aí, contribuíssem, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que a gente falasse no podcast, ou um dia a gente pode fazer, inclusive, só respondendo questões que vocês tenham, pode ser gerais ou específicas, né? Lembre-se que Isso é eu legal. falo para os atletas, não existe pergunta boba, né? Eu acho que toda pergunta é pertinente e a gente está aqui justamente para tentar ajudar. E a gente pode até fazer um bem bolado aí, um podcast que a gente vai só estar respondendo perguntas aí de vocês Boa. pode ser na área de biomecânica, de treinamento, equipamento, o que você tiver dúvida, é uma coisa legal, porque eu acho que sempre acaba, eu vejo muito que tem muitos atletas que têm um pouco de vergonha aí de perguntar algumas coisas, acabam perguntando para o amigo e o amigo não tem um conhecimento para poder explicar exatamente. Então, use a gente aí. Você quer saber sobre equipamento, por que usa aquele pneu, aquela roda, aquele equipamento, qual é a nossa opinião? Ou de treinamento, quantidade de horas, o que a gente acha, o que deve ter para um atleta a qualquer idade também, um homem ou mulher, ou qualquer gênero aí específico, e a gente tá aí para vocês. Boa, boa. Bom, é isso aí então, pessoal. A gente certamente vai fazer isso e agora daqui para frente a gente não, a gente acertou aqui o Sérgio, a gente vai gravar com mais frequência, óbvio. Não estamos prometendo toda semana, porque tanto ele quanto eu às vezes viaja por conta de trabalho mesmo, mas sempre que a gente puder a gente vai gravar e vai disponibilizar aqui um novo episódio para vocês, tá? Da minha parte, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Aí um grande abraço e até a próxima. Sérgio, você Obrigado. se Obrigado despeça. aí, pessoal, mais uma vez. É bom estar junto, estar de volta com vocês. E se vocês puderem, compartilhem aí o nosso podcast com seus amigos. Assim a gente tem um incentivo bom também de saber que vocês estão ouvindo e que vocês estão gostando. Deem suas opiniões. E até a próxima. Não sei, semana que vem a gente deve estar de volta aí. Se Isso Deus aí. quiser. Maravilha. Pessoal, tchau, abraço, obrigado. Abraço, pessoal. Tchau. Até.